Atos, capítulo 3, versículo 25. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então a aliança que teu pai fez alcançou você. A aliança que você fez com Deus de entregar a vida para Deus também vai alcançar teus filhos, vai alcançar os teus netos, os filhos dos teus filhos. Quanto crê, irmão? Então eu quero falar sobre essas promessas, sobre essa aliança de Deus com as famílias. Amém? Deus faz uma promessa para Abraão, chama ele e faz uma promessa para ele, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não é? E vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Ele está fazendo uma promessa para Abraão. Então hoje nós vamos tomar como base a família de Abraão, a vida de Abraão. Nós vamos tomar essa família como base e nós vamos aprender algumas lições muito importantes para que você viva algo novo na tua família, para que você viva novos começos na tua família. Então a primeira coisa que Abraão ele fez para viver um novo começo na família dele está em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Amém? Eu quero que você abra comigo. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler aí o versículo 1, para você entender melhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, não existe um começo na família sem obediência. E a primeira lição que nós vamos aprender na vida de Abraão, com a vida de Abraão, é que Abraão obedeceu à direção de Deus. Diga comigo: obediência. Novos começos em família está totalmente ligado a obedecer uma direção de Deus. Vou repetir. Você quer viver novos começos na tua família? Obedeça a direção de Deus para a tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Novos começos está totalmente ligado à obediência a uma direção de Deus. Então Abraão ele recebeu uma direção de Deus e Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não ficou questionando, não ficou brigando com Deus. Ele fez o que, amados? Obedeceu. Ele obedeceu. Qual foi a direção que Deus te deu a respeito da tua vida e da tua família? Você tem obedecido a direção de Deus? Você continua na rota, na direção que Ele te deu para a tua vida? Você continua obedecendo? Isso vai fazer toda uma diferença para que você viva novos começos. Abraão não seria chamado pai de multidões se ele não obedecesse a Deus. Abraão jamais seria chamado o pai da fé se ele não obedecesse a Deus. Abraão jamais teria tido um filho aos 100 anos de idade se ele não tivesse obedecido a Deus. Jamais sairia nações do ventre de Sara, jamais sairia nações de Abraão se ele não tivesse obedecido a voz
a ordem que Deus deu para ele. A pergunta é para você: você quer viver novos começos, sim ou não? Você está disposto a obedecer o que Deus te pede, o que Deus te direciona? É importante, novos começos em família está totalmente ligado a obedecer a direção de Deus para a tua vida. Quantos podem dar um glória a Deus mais uma vez? Segunda lição sobre a família de Abraão e sobre a vida dele é que Abraão, ele creu nas promessas de Deus, creu na palavra de Deus. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus prometeu para ele no versículo 2 e no versículo 3: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu uma bênção para Abraão, mas ele teve que crer. Irmãos, a fé é um elemento essencial para você viver algo novo na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Não é só você receber uma palavra de Deus, porque eu tenho certeza que todos nós, cada um de vocês que está nessa noite aqui, recebeu de Deus uma promessa, uma palavra, uma bênção para a tua família. A questão é, você crê na palavra, nas promessas de Deus? Sabe o que pode matar a tua fé? Sabe o que pode paralisar a tua crença na palavra de Deus? O tempo. O tempo, irmãos, pode deteriorar a tua fé. Deus fez uma promessa para Abraão, mas não cumpriu da noite para o dia. E Abraão tomou alguns caminhos que não devia. Por quê? Porque ele, em algum momento, ele duvidou da promessa de Deus. Deus disse para ele que ele teria um filho, e esse filho, ele faria uma grande nação através da descendência de Abraão. Mas Sara, a sua mulher, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Então, diante da impossibilidade de ter um filho, e o tempo se passando, e a impossibilidade à vista daquele casal, daquela família, fez com que eles atropelassem a promessa de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você: não deixe o tempo e a impossibilidade diminuir a sua fé nas promessas de Deus. Amém? Vou repetir: não deixe o tempo e nem a impossibilidade diminuir a tua fé nas promessas de Deus. Irmão, se Deus te deu uma promessa, creia. Não importa o tempo. Mas já passou tanto tempo, pastor, que Deus me deu uma palavra. Já passou tanto tempo que eu recebi a promessa de Deus e ainda não se cumpriu. Mas eu quero convidar você nessa noite a continuar crendo nas promessas de Deus, a continuar firme nas promessas. Porque aquele que te prometeu, ele não falha, ele não pode falhar, ele não é homem para mentir. Se Deus te prometeu, pode passar o tempo que for, se Deus falou, vai acontecer. Ah, mas a impossibilidade é muito grande, nada ao meu redor faz com que essa promessa se cumpra. Continue crendo nas promessas de Deus, amém? Eu quero nessa noite que você pare um pouco e pense em todas as promessas que Deus já te fez, todas as promessas que Deus já liberou sobre, toda a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Traz agora a memória. Por que eu estou pedindo para você trazer a memória? Porque aquilo que Deus prometeu para você, irmão, minha irmã, minha querida irmã, não morreu. Está vivo no coração de Deus. Está valendo ainda. Não foi anulada. Então eu quero nessa noite já começar a profetizar
que toda palavra que Deus te deu vai se cumprir. Irmão, você precisa crer. Eu sempre digo na igreja que eu creio na Bíblia de capa a capa. Se Deus falou, irmão, vai acontecer. Se Deus disse, um dia vai se cumprir, porque Deus não mente. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Passaram-se 25 anos na vida de Abraão, porque quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 e faz a promessa para ele só vai ter Isaac com 100 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você já esqueceu. Sabe o que o Espírito Santo me falou agora? O Espírito Santo me falou que tem pessoas aqui que já esqueceram da promessa que Deus fez para elas. Mas nessa noite, Deus vai te lembrar novamente das suas promessas, das suas palavras. Leia comigo Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, 5. Então Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes contar. E lhe disse: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar herança nesta terra. Dê glória a Deus. E ele pega Abraão e diz: Abraão, sai da tua tenda, vamos aqui do lado de fora, porque já tinha se passado muitos anos. E Deus leva ele para o lado de fora da tenda e diz assim: olha para os céus, tu consegue contar as estrelas? Não, assim será a tua descendência. A minha promessa está de pé. O que eu falei para você não caiu na terra. O que eu te falei, o que eu te prometi, vai se cumprir. No tempo certo, vai se cumprir. E Deus hoje está reafirmando também novamente com você as suas promessas. Não somente para você, mas também para a tua família. Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, incluía Sara, incluía Isaac. Quem crê? A promessa que Deus fez inclui não somente você, mas a promessa que Deus fez inclui toda a tua família, toda a tua descendência. É tempo de você lembrar das promessas de Deus. Amém? É tempo de você crer nas promessas de Deus. É tempo de viver o novo de Deus para a sua família. E eu já quero liberar e profetizar na tua vida, como está escrito em Jó capítulo 42, versículo 2, que diz assim: sei que tudo podes fazer, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada, nem a esterilidade, nem a escassez, nem o diabo, nem os anjos, nada pode frustrar os planos de Deus para a tua vida. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu me lembrei agora de Ana. Era impossível ela ter filho, mas Deus deu um filho, e não somente um filho para Ana, mas Deus abençoou aquela mulher com vários filhos. Deus é um Deus do impossível. Não existem impossibilidades para Deus. Salmos capítulo 113, versículos 7 a 9 diz assim: o Senhor levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à mulher estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Tem um aleluia aí? Irmãos,
Quanto de vocês aqui não tinha família? E Deus pegou você do lixo e fez você sentar nas regiões celestial. Você que entrou na igreja com tanta necessidade, mas Ele te ergueu, Ele te levantou, te pôs de pé, te deu uma casa, te deu uma família. Mulheres que não podiam ter filhos, elas tiveram filhos. Deus deu filhos para tantas mulheres estéreis no nosso ministério. Deus pode todas as coisas, quem crê? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas você precisa crer nas palavras dEle. O que faz a diferença não é se Deus é fiel, não é se Ele prometeu, é se você crê na palavra de Deus como Abraão creu. O texto que nós lemos diz: e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Quantos creem nas promessas de Deus? Quantos creem na palavra que Deus liberou sobre a tua vida? Isso vai gerar na tua vida um novo começo, na tua família. Eu quero que você leia comigo agora Gênesis capítulo 17. Você pode avançar, você está no capítulo 15, Gênesis capítulo 17. Eu quero ler com você versículos de 1 até o versículo 5. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituía. Posso ouvir aí? Glória a Deus. Irmãos, aliança é algo poderoso. Aliançar é recomeçar, é firmar propósito, é ter um destino mudado. E o que foi que Deus fez a partir dessa aliança? Deus mudou a vida de Abraão. Quem quer fazer uma aliança com Deus nessa noite? Eu não estou falando só a aliança de você, que você já fez com Jesus, de entregar a vida para Ele. Mas eu estou falando de uma aliança de você viver um novo começo. Se você veio nessa noite aqui e quer viver um novo começo, eu declaro: faça uma aliança com teu Deus. Porque Deus, a partir da aliança dele com Abraão, Ele disse: tu não vai mais se chamar Abraão. Abraão significa pai exaltado, ele já era alguém grande. Mas agora o teu nome mudará, e você será chamado Abraão, que significa pai de multidões. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero que você leia comigo mais na frente também, um pouquinho mais à frente, os versículos 15 e 16. Versículos 15 e 16 do mesmo capítulo 17. Diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém passará a se chamar Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, mãe de nações, reis e povos procederão dela. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, porque na vida daquela mulher, Deus tirou um i da vida dela, de esterilidade,
E da mesma forma também, Deus, nessa noite, irmãos, o que Ele precisar tirar da tua vida para mudar a tua história, Ele vai fazer nessa noite. Quem crê? Tem mulher que crê aqui nessa noite? E Deus promete mais a ela e diz assim: reis e povos procederão do teu ventre. Meu Deus, tem um glória a Deus aqui. Tem mulher aqui que pode dar um glória a Deus? A bênção de Deus não vai alcançar somente você. A bênção de Deus vai alcançar também a tua família, a tua casa, a tua descendência. Amém? Sara, irmãos, foi a matriarca de uma descendência poderosa. Foi mulher de uma grande herança. Foi dela que saíram as 12 tribos de Israel. Foi de Sara e Abraão. Foi desse casal, dessa família, que se formou a nação de Israel, que se espalhou por toda a terra. E você também é descendente de Abraão, não pela genealogia, mas a Bíblia diz que todos aqueles que creram no Senhor Jesus, eles se tornaram pela fé descendente de Abraão. E não somente descendente de Abraão e de Sara, mas também herdeiros da mesma promessa de Abraão e de Sara. Deus te deu pela fé a mesma herança que Ele deu para Abraão e para Sara. Quem pode crer? Gênesis capítulo 21, versículo 6 diz assim: e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso irá rir juntamente comigo. E acrescentou Sara: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice dei um filho a Abraão. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa o tempo, não importa a impossibilidade. Ah, pastor, mas minha vida tem sido só choro. Se você tem uma aliança com teu Deus, se você tem uma promessa que Deus te fez, Ele vai mudar o teu pranto em riso. Porque o nome Isaque, que foi o filho de Abraão com Sara, significa riso, alegria. E Deus nessa noite está liberando sobre a tua vida uma unção, uma porção de alegria. Outras pessoas também irão rir juntamente contigo. Irmãos, creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Ele é fiel. O nosso Deus, Ele continua sendo fiel. Ele não mudou, Hebreus fala isso. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus não mudou. A palavra dele continua intacta. E graças a Deus, porque a palavra dele não pode mudar. Ele é imutável. O nosso Deus é poderoso. Amém? Então Deus nessa noite Ele está inaugurando algo novo na tua vida. Está começando algo novo na tua vida. Está começando algo novo na tua família. Está começando, sabe, tem um recomeço de coisas novas para você. Nessa noite Deus está liberando promessas. Está se cumprindo promessas na tua vida hoje. Você precisa crer em nome do Senhor Jesus. E essa é uma noite de nós renovarmos as nossas alianças com Deus. Quem está entendendo, amados? É uma noite de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Deus está nos movendo para novos começos. Novas coisas na tua família. Então precisamos fazer uma aliança com Deus. Se você que está aqui ainda não fez uma aliança com Deus, é tempo de fazer essa aliança com Deus, amém? E eu quero liberar sobre a tua vida. Quero liberar sobre a tua família todas as bênçãos de Abraão.
E eu vou te abençoar nessa noite. Declarar que tudo aquilo que o diabo projetou para a tua família vai cair em terra. Será anulado. Toda a vergonha que você viveu até agora, toda a tristeza, tudo aquilo que te fez chorar, vai ser trocado por um Isaac que está chegando aí. Irmãos, hoje é dia de Isaac nascer na tua vida. E nessa noite, o teu Isaac, ele vai chegar também. Isaac chegou para Fernando, amém? Mas vai chegar o teu Isaac espiritual na tua vida. Eu não sei qual é o Isaac que precisa chegar na tua vida, na tua família. Mas nessa noite, eu quero orar pelos esposos e pela esposa. Eu quero orar pelos pais e pelos filhos. Eu quero orar por todos vocês que estão aqui, por todas as famílias presentes nessa noite. O teu casamento, escuta o que eu estou falando para você, será abençoado. Os teus filhos serão abençoados. A tua família será abençoada.